Olá, boa noite a todos. Eu sou a Luana Trentin, responsável pelo Metafórum aqui no Brasil, e hoje eu vou receber o Wendel Araújo sobre Viva Bem com Suas Emoções, o ciclo Rada. É um método que foi desenvolvido pelo próprio Wendel Araújo e ele vai nos contar, nos apresentar aqui sobre esse método. Então fiquem com a gente. Boa noite. Vão chegando, pessoal. Hoje vamos falar sobre as emoções, como lidar com as emoções, com Wendel Araújo. Boa noite. Vou aguardar um pouquinho o Wendel chegar. Olá, Renata, boa noite. Alice, seja bem-vinda. Quem aí tá com vontade de falar sobre as emoções, como lidar com as emoções, querer entender um pouco sobre isso, receber dicas, mais informações? É sempre bom, né, a gente falar sobre isso. E a gente viver bem com as nossas emoções. Olá, André, boa noite. Boa noite. Bem-vindas a todos. Estou aguardando aqui o Wendel Araújo para a gente conversar. Olá, Fátima, querida. Quanto tempo? Boa noite. Seja bem-vinda. Que saudade de você. Um grande beijo. Espero que esteja tudo bem por aí. Com a Rogéria. Manda notícias. Olá, boa noite. Logo, logo o Wendel chega aqui para a gente conversar sobre as emoções. Como lidar com as emoções. Vou guardar mais um pouquinho aqui. Olá, boa noite. Olá, querida Maia. Bom te ver. Oi, Vivi. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Muito, muito obrigado. Que saudade. Você, que saudade do Metamoro, da turma. Falta muito. Muita, muita saudade mesmo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é como lidar com as emoções. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre esse método que é o ciclo Rada e como viver bem com as emoções. Pois é. Fique à vontade. Será que é possível Será que viver bem? é possível? Eis a pergunta. Eis a pergunta que não quer calar. É, Então, enquanto eu falo, é bom que as pessoas que estão acompanhando a gente podem até dar feedback se o áudio tá bom, se estão ouvindo bem, tá? Mas meu nome é Wendel Araújo, eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com autoconhecimento, conheço o Metaforo Brasil, né? Eu acho que há uns 13 anos. Desses 13 anos eu já fui, 13 ou 15 anos, já fui mais de 10. Fiz vários cursos, participei, ajudei, né? Apoio, estou sempre incentivando as pessoas a crescerem, porque é uma experiência fantástica de conhecimento. Além de que o Metaforo sempre traz assim cursos e treinadores que realmente contribuem muito para a nossa vida pessoal e profissional. sim. E, particularmente, eu fiz vários cursos pelo
Metaforo e hoje trainer do Metaforo também, oferecendo 2 cursos. E hoje a nossa ideia aqui, como a Luana falou, é falar um pouco sobre isso, porque emoções é algo que eu não sabia lidar. Eu confesso para vocês que eu realmente não sabia lidar. Tinha baixa estima, tinha timidez, né? Eu não conseguia nem me relacionar bem com as pessoas, comunicar bem. Então, vocês podem imaginar o quanto que isso que atrapalhava na vida pessoal como profissional. E eu que sempre, como qualquer ser humano, sonhos de crescer, de evoluir, de conquistar coisas. E nunca tive inteligência emocional, nunca tive educação emocional, não sabia reconhecer minhas emoções, não sabia reconhecer o que parava as emoções e muito menos lidar com elas. Então, já há mais de 15 anos que eu trabalho com PNL, constelações, e hoje oferecendo um método que a gente desenvolveu para apresentar aqui para vocês, né? Inclusive, até fazer uma demonstração, quem tiver coragem aí, a gente fazer uma demonstração ao vivo, e apresentar um pouco desse método que é um resumo, né, de muita coisa que eu aprendi, que eu estudei na vida. É um resumo das minhas experiências em como lidar com as emoções e trazer para o público do Metaforo. E eu gostaria de saber se tem alguém interessado e alguém que queira fazer alguma pergunta para você, se tem alguém interessado em participar ao vivo também, porque hoje pós-pandemia também, lidar com as emoções é algo que vem cada vez mais sentindo a necessidade das pessoas, né? Então, o que você, com a sua experiência, com o seu conhecimento, como você identifica essa procura das pessoas em querer se relacionar bem consigo mesmo e com o outro, com as suas emoções, antes da pandemia e pós-pandemia? Eu acredito que com a pandemia gerou uma... Eu não vou dizer para todas as pessoas, para um grande número de pessoas, eu acho que gerou uma necessidade muito grande, Luana, de ter que estabelecer novas prioridades. Por quê? Porque com o isolamento social e o convívio, seja de marido e mulher, seja de companheiros, seja de amigos, seja de família, pais e filhos, mostrou que para muitas pessoas, né, a necessidade de saber lidar com as emoções, a necessidade de saber lidar, poxa, por que eu estou me irritando tão facilmente? Por que algumas coisas que parecem pequenas estão me tirando do sério? Ou por que eu me sinto... por que ao conviver diretamente com uma pessoa todos os dias, eu me sinto tão distante dessa pessoa? Ou por que morar numa casa com várias pessoas eu me sinto tão sozinho, né? E aí eu digo para você que nos 2 primeiros anos de pandemia, que, claro, foram os mais fortes, os mais intensos, eu tive muitos colegas, muitos amigos e muitos clientes que trocavam mensagem, fazia atendimento comigo, ou bate-papo, uma conversa, no sentido de dizer assim, Wendel, eu não estou sabendo lidar mesmo com essa situação, está difícil para mim. E às vezes eu trocava uma mensagem, uma mensagem instantânea, uma mensagem de áudio, às vezes a gente fazia uma sessão, um atendimento, uma conversa mais prolongada, uma videoconferência, no sentido de... Então, o que eu percebi foi isso, foi para muita gente, não sei para todas, mas para muita gente, uma necessidade de lidar com isso, né? De lidar com algo que eu não posso controlar, né? E talvez a gente fale sobre isso, porque emoção a gente não controla, a gente controla o efeito dela, a gente controla o sentimento, a gente controla a energia do corpo depois que ela foi disparada, né? Mas quando você sentir ou não a emoção, isso ninguém controla. E
as relações, porque é tão importante quando a gente sabe lidar com as nossas emoções. Porque você tendo uma boa relação com você mesmo e com o outro, eu vejo que é um tema que está cada vez mais sendo abordado na área do desenvolvimento humano, porque a busca também aumentou muito e você vê a importância que tem a relação, a qualidade da relação para a sua saúde e para o seu bem-estar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre relacionamentos, essa conexão que tem com as nossas emoções. Se você não é um ser humano que vive no alto de uma montanha, né? Talvez como um eremita, e que passa o dia inteiro, não sei, meditando, orando, se você não é esse tipo de pessoa, com certeza é uma pessoa como eu, como Luana, que tem que lidar com pessoas o tempo todo e se relacionar. Então, você se relaciona com seu marido, você se relaciona com seus filhos, você se relaciona com clientes, você se relaciona com pessoas que você encontra em algum serviço de atendimento, quando você vai no supermercado, quando você está numa fila para qualquer coisa. Você se relaciona pela internet, pelo WhatsApp, você se relaciona quando você liga para um cartão de crédito ou para uma operadora de celular para poder resolver um problema, alguma coisa assim. E o relacionamento, eu acredito que o maior desafio é relacionamento. Para quê? Porque ele provoca a crescer e evoluir. Só que crescer dói. Por que dói? Porque muitas vezes a gente o outro é um espelho para a gente. Então a gente recebe feedback o tempo todo. Você está sendo arrogante, você está sendo preconceituoso, você está sendo prepotente, né? Você podia falar de uma forma melhor. Então, direto ou indiretamente, a gente está sempre recebendo feedbacks das pessoas. E eu digo para vocês, se vocês já receberam o mesmo feedback de pelo menos 3 pessoas diferentes, então é porque aquilo tem a ver com você, só que você não quer enxergar. E eu estou falando isso por causa própria, porque eu era uma pessoa que eu não ouvia feedback e eu acho que por isso eu não cresci. A partir do momento que eu me abri coach, com as constelações, eu passei a ouvir feedback e hoje eu ensino aula, eu falo muito sobre feedback. Acabei de treinamento do interior de Minas Gerais, uma turma de PNL, em que a gente estava falando justamente sobre isso também. A partir do momento que eu me abri, realmente a crescer, evoluir e perceber o que é que eu tenho de bom, que eu quero manter, e o que é que eu tenho que não é legal e que eu quero mudar, evoluir ou dar um novo significado para isso. Mas quando você trabalha as emoções, quando você sabe lidar com as emoções, pensa que você pode ter relacionamentos mais nutritivos, relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos onde o diálogo e a conversa é mais sincera. Você está com um relacionamento com uma pessoa, pode ser uma relação amorosa, por exemplo, ao fato que vocês param para conversar, para ter aquela PR, né, discutir a relação, os dois podem falar de coração, de forma sincera, aberta, sabendo que o outro vai ouvir com respeito, que vai levar para o lado pessoal e que vai fazer a mesma coisa. Os dois têm um único objetivo em comum: conversar para melhorar, para crescer na relação. Só isso. Então, assim, e agora imagina isso na família, imagina isso com parentes, imagina isso com amigos, imagina isso até com colegas de trabalho. Então, trabalhar as emoções hoje em dia é tão importante e essencial, falo de causa própria, porque eu tinha muita dificuldade com isso, que não tem outro caminho. É a única forma da gente crescer, virar adulto, deixar de ser criança, tratar aquela criança interior, aquela criança feliz, e realmente entrar na fase adulta. Sim. Eu gostaria de fazer um relato pessoal que tem a ver com as emoções, que recentemente eu descobri que eu tenho lúpus. E aí eu descobri durante a minha segunda gestação, agora, o ano passado. E o lúpus é uma doença autoimune que tem totalmente ligada ao sistema nervoso. Então, as suas emoções, a emoção, ela
Se você não sabe lidar com as suas emoções, a sua imunidade fica desestabilizada. Então, quem tem uma doença autoimune, para explicar um pouquinho, o sistema, o organismo, ele trabalha muito mais. Então, as células, elas ficam mais ainda ativas para combater o que eles acham que é novo no corpo, ou até o próprio corpo. Então, quando você sabe lidar com as suas emoções, no caso da lúpus, isso fica um pouco mais regulado. E eu nunca soube, não sabia em toda a minha vida que eu tinha a lúpus. A minha primeira gestação, que foi há 10 anos atrás, eu tive parto prematuro, ela nasceu de 6 meses, e foi pela lúpus e eu não sabia, não foi diagnosticado na época, e eu imaginava que era decorrente a outros fatores que também têm ligação com o emocional, porque quando a gente, a gestante principalmente, os hormônios mudam muito, então as suas emoções elas ficam mais sensíveis e isso influencia também na sua própria gestação. E eu imaginava que era mais ligado ao estresse que eu estava vivendo na época, que também tem a ver, não está fora disso, mas eu quero dizer a importância que é você saber lidar com as suas emoções, muito mais do que a gente imagina. E aí, recentemente, eu comecei a fazer o tratamento, a me cuidar certinho, e eu comecei a me sentir muito melhor, mais ainda do que eu estava. Então, eu percebi que as pessoas, elas se acostumam com a vida que tem, com a situação que vai recebendo, aí acha que aquilo é normal nas relações, no seu dia a dia, com as emoções que você vai sentindo. E quando você começa a olhar para você, começa a se cuidar, começa a buscar uma qualidade de vida melhor, você percebe que aquilo que você estava vivendo até então não estava te fazendo bem. E você achava que estava fazendo bem. E isso serve para tudo na nossa vida. Para as nossas relações. Às vezes a gente passa por alguma relação que não está te fazendo bem, que você não conversa, que não tem comunicação. Então, tudo está ligado a relacionamentos e as emoções para a nossa saúde. É o que desenvolve a nossa saúde, o nosso bem-estar. E é algo assim que a gente a gente procura se desenvolver, mas algumas pessoas não dão tanta atenção como deveria para isso. E acaba prejudicando um pouco na saúde também. Então, eu gostaria de trazer esse relato que foi super importante para minha vida e que hoje eu estou me sentindo muito melhor porque a gente vai se cuidando, procura cuidar mais das emoções mais ainda. A minha obstetra falou para mim que com a descoberta da lúpus e agora fazendo um tratamento, eu consigo agora ter uma taxa de vida, um índice maior de vida, né, de anos. Porque se eu não descobrisse, não soubesse, não estava lidando com aquilo, a minha imunidade poderia ficar desestabilizada e poderia acontecer qualquer coisa comigo. Querida, você me pegou de surpresa, hein? Eu não sabia. Muito obrigado pelo teu relato. Eu agradeço. Eu acho que é muito útil compartilhar isso, né? Parabéns pela tua coragem também. Verdade. E me sinto honrado com o seu depoimento, porque quando você me perguntou o impacto de trabalhar na relação, o que você acabou de falar traz também uma discussão importante. Qual o impacto e o benefício de trabalhar as emoções na saúde? Na saúde. Na saúde física. Exatamente. Então, assim... É fundamental. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu tinha muito problema de garganta, quando eu era menor, né, quando eu era criança, adolescente. Tinha muito problema de estômago, úlcera, H. pylori, azia. Tinha muito problema de dores de cabeça, né? E tudo isso
descobri a partir da PNL e de outras ferramentas que eram eram por conta que eu queria falar alguma coisa que achava que não era para falar, eu não conseguia digerir muito bem algumas situações da minha vida. Então, toda essa questão do falar, não estou conseguindo digerir muito bem esse assunto. Então, ataca o estômago. E tudo isso, né? E uma doença autoimune, como acabou de comentar aí também, é muito desse... Claro, tem vários aspectos Sim, de saúde emocional. De como a gente sim, está com relação às nossas emoções, né? exatamente. Tem tudo a ver. E eu achei muito importante trazer esse relato aqui também para trazer o assunto saúde física mesmo, porque é muito mais importante do que a gente imagina a saúde emocional, né? A gente sabe que tem muita influência na nossa saúde psicológica, física, as emoções e os nossos relacionamentos, os nossos hábitos, mas quando acontece na nossa vida de fato, quando a gente vê isso acontecendo, a gente tem aquele impacto. E aí a Exatamente. gente fala, opa, veio despertar, né? Vem a consciência, trazer para a consciência a importância de lidar com as emoções. E E, uhum. pode falar. E você falou uma frase que eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a frase que você falou que crescer dói. A dor é importante para esse desenvolvimento e saber lidar com as emoções? Olha só, a dor, se a dor é importante, eu não sei. Se a dor é necessária, eu não sei. Eu só sei que dói. Se você me perguntar, Sueza, mas a gente sempre tem que doer para aprender ou para crescer, aí a resposta seria não, nem sempre tem que doer. Só que não dói para aqueles seres iluminados, aqueles seres mais evoluídos, né? Talvez não dói. Para mim dói, para você. Eu acho que para todo mundo que a gente conhece dói, né? Então, o que é a dor, né? E aí tem a dor física, falando de saúde física, porque a minha dor no estômago, a minha dor de cabeça e a minha era pura emocional. Claro que eu fui para tratamento, mas depois eu descobri que eram conflitos emocionais que estavam gerando conflitos biológicos ou bioquímicos. E aí vem a soma, né? O corpo soma. A gente fala de somatização. Então você tem um estresse, uma ansiedade, um conflito interno com você mesmo, porque você não se ama, porque você não se aceita, você gera uma doença. Você É, gera uma quebra. exatamente. Entendeu? Foi a somatização que aconteceu comigo. Exato. Exatamente. Agora, se a dor parece ser inevitável, quando eu falo a dor de crescer, é no seguinte sentido. Eu tenho que reconhecer que eu sou arrogante e trabalhar a minha arrogância. Enquanto eu não reconhecer que eu sou arrogante, eu nunca vou trabalhar a minha arrogância. E isso dói. Eu me olhar no espelho, cara, realmente, às vezes eu sou arrogante. Ou às vezes eu não trato bem as pessoas, às vezes eu sou agressivo, ou às vezes eu só quero que a coisa seja do meu jeito. Então, o doer é isso, é doer tá? A dor do crescimento é saber assim, eu preciso melhorar nos meus defeitos, nas minhas eu preciso perdoar, eu preciso sorrir mais, eu preciso abraçar mais, preciso me relacionar com pessoas difíceis, às vezes. Então, quando eu falo crescer dói, mais essa dor é moral. Uhum. Tá? Agora, como lidar com essa dor? Para que, digamos assim, eu possa passar por ela. Primeiro, saber que crescer vale a pena. Porque hoje, depois de mais de 15 anos investindo no meu autoconhecimento, né? Com dinheiro, com curso, com terapia, com várias coisas, eu posso dizer para vocês que hoje eu sou mais desafiado. Por quê? Porque eu sou mais maduro e tenho mais consciência. Os desafios são maiores. Agora, se cada um de vocês me perguntar, Wendel, você quer voltar atrás, voltar a ser o que era? Eu digo, não, não quero. Porque antes eu Uhum. sabia mais.
Então, só para fechar esse tema da dor que você perguntou, essa pergunta, fechar a resposta, aliás, eu faço a seguinte metáfora, Ana. Crescer dói, a gente acabou de falar, porque eu tenho que encarar coisas, eu tenho que encarar minhas limitações e lidar com elas, né? Crescer dói. Agora, ficar na mesma também dói, porque eu estou sofrendo, porque eu não consigo me relacionar com ninguém, não consigo arrumar emprego, não tenho paz, não tenho tranquilidade, vivo estressado. Começa com alguma coisa lá interna. Então, crescer dói. Agora, ficar com desconforto também dói, né? Então, eu penso, na minha pouca experiência de anos de atendimento, que crescer dói e ficar incômodo dói, quando a dor do incômodo é maior do que a dor do crescer, a pessoa busca. Aí a pessoa está preparada. Então, às vezes, chega um cliente para mim, no atendimento, e às vezes, para poder entender um pouco qual o nível de energia que a pessoa está para a mudança, dependendo, ela diz assim, poxa, eu quero mudar. Tá? Quanto tempo você acredita que você ainda consegue sentir o que você está sentindo? Ou seja, ficar na mesma situação não dá nada. Aí a pessoa diz assim, não, Wendel, eu quero mudar hoje. Não, mas pensa direitinho. Quanto tempo você aguentaria, se fosse necessário, viver assim? Aí ele diz assim, eu acho que eu aguento mais uns 2 anos. Tudo bem, então daqui a 2 anos tu me procura. Porque É isso. a pessoa talvez ainda não está preparada. Sim. Meu áudio não está bom, vou tentar colocar. Fica à vontade para falar, Luana. Tá. Boa noite, Nilson. Nilson chegando aqui. Ainda tá. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Wendel, para mim, fiquem à vontade. A gente adora perguntas. É sempre bom ter essa troca entre nós. E receber um atendimento ao vivo do Wendel para saber como é que é esse método ciclo RADA, que foi desenvolvido pelo próprio Wendel, para lidar com as suas emoções. Você quiser agora estabilizar a sua emoção agora nesse momento, como é que foi seu dia, se teve algum estresse. Então, esse é um momento bom para dar essa baixa. Luana, eu vou colocar aqui a imagem do ciclo RADA. Tô vendo. Eu vou só pegar o fone do ouvido rapidinho. Tá. E quem tiver afim pode me sinalizar aqui, porque aí a gente já vai se programar para te atender. O Wendel também tem uma grande novidade para contar, então vocês fiquem aqui com a gente para saber dessa novidade. Falar um pouquinho do curso dele, que vai ser 100% online e ao vivo. Então, a novidade é o seguinte, para quem tem interesse a gente vai falar um pouquinho sobre esse curso do Ciclo RADA, vai mostrar o método aqui. Quem tiver aí disponível, com toda a descrição necessária, mas quem quiser entrar com a gente na live ao vivo, a gente vai mostrar uma experiência onde aplicar o Ciclo RADA, esse método na prática. Então, quem Sim, uma isso. degustação, né? Uma experiência. Isso. Então, quem tiver disponibilidade, manda uma mensagem aí, a gente conecta você agora. E a novidade é o seguinte, aí, claro que eu vou contar mais detalhes no final, mas quem ficar até o final da live, pelo menos 10 pessoas vão ganhar um bônus de R$300. E aí a gente vai explicar como ganhar esse bônus de R$300 para quem quiser trabalhar ainda mais a sua inteligência emocional, quem quiser e ficar até o final da nossa live. Olha, o valor do curso já está muito bom. O Wendel, ele traz várias ferramentas nesse curso, dos estudos que ele tem.
comunicação não violenta, PNL, pensamento sistêmico, BMT, várias. E então vai ser um grande presente e vocês trabalharem aí a inteligência emocional e com esse super bônus de R$ 300 é uma grande Que é oportunidade. que R$ 300 é praticamente a metade do curso, né? É, metade do curso. Uhum. E aí, nesse curso, a gente vai trabalhar pelo menos 4 ferramentas: o ciclo RADA, a escalada das emoções, a régua das emoções e o filtro triplo das emoções. E você pode contar mais ou menos, contar um pouquinho sobre o curso? Sim, esse curso sobre a metodologia ou sobre a logística do Isso, curso? sobre a metodologia. Ah, tá bom. Então, gente, com tudo isso que eu contei para vocês, quem está acompanhando aí desde o início, todas as dificuldades que eu tinha com relação às emoções, depois das minhas várias cursos, terapias e experiências diferentes, hoje eu posso dizer que eu consigo lidar com as emoções. O que eu não conseguia lidar em 0%, eu acho que hoje eu consigo lidar 80% a 85%. Então, foi uma guinada muito grande da minha vida. Não foi fácil, não foi rápido, não foi do dia para a noite, mas consegui muita coisa, né? E o que me ajuda hoje, né, fazendo uma modelagem, se pudesse extrair como é que o Wendel lida com as emoções, fazendo essa modelagem, eu consegui extrair essa estrutura, essa microestratégia mental de como eu faço para aplicar com meus clientes. E comecei a aplicar com clientes e alunos. Então, ao longo dos últimos 10 anos, já faz 15 anos que eu lido com isso, mas ao longo dos últimos 10 anos, eu passei a adotar esse método do ciclo RADA comigo, com meus clientes e com meus alunos. Então, está testado e aprovado na prática, né? Com pelo menos 10 anos de teste e verificação na prática. E aí, Uhum. junta alguns passos, que são 4 passos básicos de como lidar com as emoções, trazendo em cada passo desse cada vez mais consciência, cada vez mais inteligência emocional e cada vez mais criatividade e assertividade de como você se comportar diferente, né, e de forma inteligente e criativa quando um gatilho dispara uma determinada emoção. E o legal que é um ciclo, né? Então é cíclico o aprendizado. Então, quando você passa por uma situação difícil, você gira o ciclo RADA e volta para a situação difícil. Por quê? Porque geralmente as situações difíceis na nossa vida são recorrentes. Então elas acontecem e Uhum. depois acontecem de novo. E aí o que é legal? Você vai evoluindo no ciclo RADA. Você dá uma volta no ciclo, gera um nível de consciência. Dá outra volta, gera outro nível. Então você vai evoluindo. É por isso que existe a escalada das emoções. Tem pessoas que não reconhecem as emoções. Tem pessoas que reconhecem as emoções, mas não reconhecem o que é que provoca elas. Tem pessoas que reconhecem o que provoca a emoção, mas não sabem lidar com as emoções. Tem pessoas que reconhecem a emoção, inclusive, sabem lidar com elas, mas com algumas situações ainda não sabem lidar. E tem pessoas que, na maioria das vezes, já sabem lidar de forma tranquila com a maioria das emoções e situações. Então, existe essa escalada de níveis diferentes, porque o ciclo RADA, ele se aplica a qualquer pessoa. Então, se eu estou no nível iniciante ali, poxa, eu não sei nada sobre emoções, eu acho que eu sou analfabeto emocional, como diz o nosso treino do Metaforo, Nemias Tavares, né? Eu acho que eu sou Uhum. analfabeto emocional. Uhum. Ou para aquela pessoa que diz, não, eu já tenho inteligência emocional, mas eu ainda quero evoluir. Então, o ciclo RADA, esse curso oferecido aí pelo Metaforo, vai trabalhar justamente nisso. E aqui, se eu posso mostrar o método, Sim. então, aqui só para mostrar o método, traz uma ideia do que eu falei para vocês, né? Seria legal se tivesse alguém para a gente testar isso na prática, mas vou explicar aqui rapidamente, né? Bom, percebam que desde o início aí eu começo lá em cima, onde tem a palavra situação. Que situação é essa? É o contexto que você está enfrentando. Vamos dizer que é uma conversa difícil, vamos ver que é um chefe chato, vamos dizer que toda vez que eu Uhum. escuto uma palavra eu fico irritado, alguma coisa assim. Ou alguém me trancou no trânsito, ou
eu tenho dificuldade de falar em público ou até de apresentar um trabalho na minha empresa. Não sei, qualquer situação em que você vem para a primeira letra R do RADA. RADA são 4 letras, né? Então, a primeira letra do R é reconhecer. E o que é que eu devo reconhecer? 3 coisas. O estado interno. Quando é que o meu estado interno mudou? Quando é que a minha energia mudou? Quando é que o meu humor mudou? Segundo, reconhecer a emoção. Qual foi a emoção que surgiu? E aí a gente vai falar sobre emoções, os tipos de emoções, as emoções básicas e o nível de energia de cada uma dessas emoções, tá? Uhum. No detalhe anterior, que eu falei do estado interno, a gente também tem práticas e dinâmicas de como você treinar e reconhecer quando o seu estado interno muda. E por último, no R de reconhecer, é o gatilho, que esse é o pulo do gato. Como reconhecer verdadeiramente o gatilho que disparou aquela emoção? Então, muitas vezes acontece uma coisa tão besta, tão pequena no nosso dia a dia, e a gente passa o dia inteiro irritado e não sabe por quê. Então, aqui a gente vai fazer várias dinâmicas e tarefas para a gente realmente aprender na hora a reconhecer qual o gatilho que mudou meu estado interno e disparou essa determinada emoção. E aí depois vem para outros níveis, que durante o curso a gente vai evoluindo e discutindo isso, né? O A é de acolher, como aceitar que toda emoção é humana e que se você tem essa emoção, você também é humano. E não existe emoção boa ou ruim, né? Existe emoção. Emoção é energia em movimento. Então o ideal é aprender como lidar com ela. Depois vem a letra D, do decidir, que aqui a gente se baseia muito em algumas técnicas da PNL também, que é trazer o seu lado criativo, iniciar um estado de criatividade, pensar fora da caixa e trazer a seguinte ideia. Pense em 3 comportamentos novos que você nunca teve de lidar com essa emoção nessa situação. E aí a gente treina a sua mente para que ela seja realmente criativa e possa trazer 3 alternativas diferentes de comportamento que você nunca teve antes. Depois disso, vem para o A de agir. Escolher uma dessas 3 alternativas para colocar em prática na sua vida agora, na primeira vez que você passar por aquela situação. Então isso, Luana, basicamente, claro, eu falei em linhas gerais o que é o método. Durante o curso, a gente vai focar em um por um desses passos, né, com técnicas, com dinâmica. Então, são aulas ao vivo, aulas dinâmicas, muito práticas, com muita troca, conversa e troca de experiência, para que seja realmente algo rico. E, como eu disse, esse método foi testado aí nos últimos 10 anos, com alunos, com clientes, e validado por essas pessoas. Então, eu sei que funciona. E tem mais, não é um método fechado, porque eu já vi alunos e clientes criarem novos, digamos assim, novos elementos a partir do ciclo RADA. Então, eu estimulo os alunos e trabalho junto com eles para que eles possam criar o método RADA dele, o ciclo RADA dele mais personalizado. Isso aqui é interessante também. Nossa, isso é interessante. Foi bom você pontuar. Uma pergunta: profissionais da área do desenvolvimento humano, eles podem aplicar nos seus clientes, nos seus pacientes? Como é que funciona isso? Esse método do ciclo RADA, ele pode ser, para geralmente quem procura, são esses 2 grupos, né? As pessoas que querem trabalhar isso na própria pessoa, para se conhecer melhor e aumentar a sua inteligência emocional, e profissionais, terapeutas, coaches, psicólogos, para quem trabalha com atendimento de uma forma geral, até terapeutas holísticos também, para pegar essa ferramenta, esse método e aplicar, ensinar ou aplicar, né? Ou aplicar e ensinar aos seus clientes e pacientes também. Então, é totalmente possível atender esses 2 públicos. Interessante. Você passa essa segurança, essa capacidade e habilidade para os alunos também. Exatamente, para que eles possam multiplicar, para que eles possam ensinar a outras pessoas a como utilizar o ciclo RADA. Porém, Luana, eu acredito muito nisso. Eu sou professor de PNL há 15 anos também, e eu sempre digo, se vocês querem aplicar PNL em alguém, aplique PNL em você primeiro. Se vocês querem ensinar PNL em alguém,
Então, vivam e sintam a PNL em vocês primeiro, né? Até porque, para quem trabalha com atendimento, eu sempre digo, a gente tem que se ajudar primeiro, né? Com É certeza. igual, é Eu igual, acho que é uma premissa, né, para todas as vertentes da área do desenvolvimento humano. Para você conseguir passar, você tem que primeiro você viver. e a gente só ajuda alguém quando a gente está bem, né? Se eu estou bem, É, eu consigo ajudar melhor. E por isso aquele protocolo de segurança dos comissários de bordo, quando a gente vai fazer um voo de avião, né? sim, Coloque a máscara primeiro em você, porque é, aí você tem exa- condições de ajudar outra pessoa, né? exatamente. É isso, pessoal. O Quem Wendel tiver aqui. perguntas, quem tiver perguntas, fique à vontade. Quem que tiver alguma crítica, algum questionamento sobre o modelo, alguma forma de aplicação, quem quiser entrar ao vivo para a gente fazer uma demonstração agora, só mandar uma mensagem aí, fica à vontade e estamos disponíveis. Enquanto isso aqui, a gente vai falando mais sobre o curso, sobre o método e qualquer coisa que vocês tenham curiosidade. É isso. Tem algum ponto que a gente ainda não falou aqui que você acha importante a gente comentar? Ah, a gente pode falar sobre a carga horária e a parte Bom, mais prática do sim. curso. Sim, quem tem algum interesse, né, entra no site do Metaforum, metaforumbrasil.com, é isso mesmo, né, Luana? .com.br. .com.br, metaforumbrasil.com.br, ou entra lá na bio do Instagram do Metaforum, ou entra lá na bio do meu Instagram, o endel.coach, né? Sigam o Metaforum, sigam a mim também. E quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, está lá no meu site, o endoaraújo.com. Quem quiser entrar em contato comigo, com o Metaforum pelo direct também, para tirar qualquer dúvida, tá? Mas quem tiver interesse, inclusive até compartilhar com familiares, com amigos, né? Fica à disposição para tirar qualquer dúvida. Mas esse curso do Ciclo Rada vai acontecer aí pelo Metaforum a partir do dia 19 de setembro. Serão aulas online e ao vivo, aulas práticas e dinâmicas, da primeira até a última. Serão 8 aulas apenas, 8 aulas de 3 horas cada um, porque serão todas à noite, das 19 às 22 horas, todas terças e quintas, durante 4 semanas. Então, em um mês, você vai entender todo o ciclo Rada, você vai entender todos os princípios de cada passo do ciclo Rada, e você vai sair com um ferramental e com a segurança e confiança de que você vai estar aplicando isso na sua vida e a capacidade até de replicar o método, de ensinar e multiplicar para outras pessoas também. E fico feliz quando alguém replica, quando alguém multiplica, né? E passa o conhecimento, né? Certificação internacional Metaforum. Importante, você pode expandir o seu negócio, o seu trabalho, aplicar em qualquer país, para qualquer pessoa, online, presencial, que é muito importante também. E esse bônus que o Wendel falou de R$ 300 para as 10 primeiras pessoas que entrarem em contato, agora até no prazo de 24 horas, é isso, Wendel? Isso, até... então, já falando do bônus, né? Qual é a regra? Quem tiver interesse de fazer o curso do Ciclo Rada, que é aprender a como viver melhor, como viver bem com as suas emoções. Ah, detalhe, Luana, por que o título é esse? Como viver bem com suas emoções? Porque as pessoas, algumas pessoas, não todas, acreditam que eu posso, digamos assim, escolher qual emoção eu quero. Eu só quero ficar alegre, eu não quero ficar triste. Então, eu quero eliminar o medo da minha vida e só quero ter coragem. E não é assim que funciona. Porque não existe emoção boa ou ruim, não existe emoção Uhum. positiva ou negativa. O que existe, como eu já falei, é emoção, é aquela energia. Agora, o que você faz com ela é o que a gente vai trabalhar. Emoção ninguém controla. A emoção ela é disparada por um gatilho, seja um gatilho externo ou interno, como a gente já citou aqui alguns exemplos, e você não tem controle. Ela vem, né? Uma alegria, uma surpresa, um medo, um nojo, uma tristeza. Para quem já assistiu aquele desenho da Disney Pixar Divertidamente, ali trata de 5 emoções básicas. E para quem assistiu o filme até o final, lembra
que toda emoção é útil, porque até uma emoção, que eu não vou dar spoiler aqui, não vou dizer qual é, mas até aquela emoção que a gente fica julgando e criticando ela durante todo o filme, no final do filme, é aquela que salva a família, né? Então, É. para vocês perceberem que toda emoção é útil, a depender do contexto. Agora, como é que eu lido com a minha tristeza de forma inteligente? Como é que eu lido com a minha alegria de forma inteligente? Então, o título vem daí. Como viver bem com as suas... Eu quero viver bem com a tristeza, eu quero viver bem com medo, eu quero viver bem com a raiva, eu quero viver bem com a alegria, né? Isso é viver bem. E por que que não é ter uma inteligência emocional perfeita? Porque isso também não existe. Então, viver bem é o seguinte, eu lido bem com a minha raiva de um jeito, a Luana lida bem com a raiva dela de outro jeito. Então, por isso que o título foi muito pensado dessa forma, como viva bem com suas emoções. Esse é o ciclo Rada, que é para você acolher e reconhecer cada emoção. Quando você reconhece a emoção, reconhece a mudança do estado interno e o gatilho, que tudo isso é o primeiro passo do ciclo Rada, já gera uma super consciência ampliada na sua vida. Porque Sim. você, como um ser inteligente, já vai saber lidar. Poxa, agora eu já sei o que é que disparou a minha raiva, agora eu já sei como é que mudou meu estado interno, agora é pensar, como é que eu lido com essa energia? Inclusive, a raiva tem uma energia muito alta, né? A raiva é uma energia, é uma emoção de energia muito alta, né? Então, a ideia do título veio disso, né? Viva bem com suas emoções. E aí a gente vai trabalhar muito durante esses 8 dias, essas 8 aulas online, ao vivo, para que a pessoa saia realmente com um ferramental adequado de como viver bem com suas emoções. E claro que depois a gente mantém um grupo de contato aí com os alunos para isso, né? E aí falando Que legal. sobre a promoção, é o seguinte, para quem entrar no site do Metafórum, nos links que eu comentei aí do meu Instagram, wendel.coach, vai ver aí o valor do curso, que já está em promoção até o dia 31 de agosto, 20% do valor normal. Então, quem se inscrever até o final desse mês já tem 20% de desconto. Em cima desses 20% de desconto, a gente está oferecendo aqui R$ 300 de bônus para as 10 primeiras pessoas que mandarem o seu nome completo no direct do meu Instagram, wendel.coach, né? De hoje para amanhã, até as 10 horas da noite de amanhã, que inclusive isso é um presente que eu estou dando porque amanhã é o meu aniversário, então eu estou muito feliz. Ah, Amanhã, é amanhã verdade. 22 de agosto é o meu aniversário e, Você e, e a faz seu turma, aniversário e dá o presente. E quem a turma já, ganha somos nós. que bom, que maravilha. Então, a turma já está montada, a turma está confirmada, vai acontecer. E as 10 primeiras pessoas que estão participando dessa live, mas não precisa nem estar participando da live. Pode falar para os seus amigos, familiares, qualquer pessoa. Sim, Se tem interesse, entra lá no site Metaforo, lê a descrição do curso, entre em sim. contato comigo ou com o Metaforo, pergunta mais, ou seja, você tem até as 10 horas de amanhã à noite para tirar todas as dúvidas. Agora, as 10 primeiras pessoas que fizerem a matrícula terão reembolso, né? Entrando em contato comigo, colocando seu nome completo, e eu vendo que efetivou a matrícula, terão um reembolso imediato não, assim que eu tiver as informações bancárias da pessoa, de R$ 300. E aí você vê se o curso vale a pena, e aí você vê se esse investimento vale a pena, e eu já digo de antemão que vale muito. Ou vale. Tem a constatação e a validação com o selo e a chancela do Metafórum. De Olha, qualidade. É isso aí, com certeza. Muito obrigada, Wendel, por essa live. Foi muito rica, muito produtiva, com muita informação e conteúdo. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente até esse momento. Eu vou deixar a live gravada também, que também, para quem assistir, vai gerar. É válido também para essas pessoas que assistirem a gravação também, até o bônus, né? Até amanhã às 10 horas da noite. E é isso.
Gratidão, Luana, amigo. Luana, só para encerrar, como você abriu o seu coração, como sempre, né? Você é muito transparente, sincera, e você abriu o seu coração para falar de uma situação nova, né, que você está enfrentando e sabe que lidar com as emoções é tão importante. Eu gostaria também de chamar a atenção para quem ainda está aqui na live até o final, ou quem assistir a gravação depois, de que dizer o seguinte: eu acho que todos nós que estamos aqui nessa live, talvez a gente, de algum grau, a gente já consiga lidar bem com as emoções. Mas eu vou ser bem sincero para vocês e eu acho que vocês vão entender. Quer queira ou não, a gente conhece pessoas que estão sofrendo muito, com tristeza, com mágoa, com coisas do passado, com traumas. Então, tem pessoas que realmente têm por vários motivos, a gente não está aqui para Sim. criticar ou julgar, com muita dificuldade de lidar com uma rejeição, de lidar com um não, né? Às vezes terminou um relacionamento, às vezes perdeu o emprego, né? Às vezes um ente querido faleceu, muita gente perdeu vários entes queridos por conta da pandemia. Então, tem muita gente sofrendo, tem muita gente sofrendo, né? Não só no Brasil, mas no planeta de uma forma geral. Uhum. E assim, eu falo para você, Luana, de todo o coração, isso daqui é o trabalho da minha vida. Então, isso aqui é o meu propósito, é de ajudar e contribuir com as pessoas. E eu estou há muitos anos pensando, o que é que eu posso oferecer? Né? Algo a mais, algo diferente. Porque tem muita coisa boa e muita coisa superficial sendo vendida por aí. E profissionais maravilhosos e profissionais nem tanto. Mas eu queria realmente dar a minha contribuição. Então, esse ciclo RADA, que já é um curso, é um método de atendimento que se transformou num curso. E Uhum. depois vai se transformar, e que depois vai se transformar num livro. Então, assim, é uma coisa assim que por isso que eu digo, tanto o ciclo RADA como o CI3 Método, que é outro curso que a gente vai falar depois, é o trabalho da minha vida. É isso que eu quero deixar como legado para contribuir de alguma forma com as pessoas. E, claro, tendo o feedback das pessoas do que é bom, de que forma está ajudando e como é que a gente melhorar. Mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Nossa, gratidão. Lindo depoimento, mensagem aqui. Eu te conheço, já não é de hoje, e eu tenho certeza que esse é o trabalho da sua vida mesmo. Eu sei, eu conheço você, conheço um pouquinho da sua trajetória no Metaforum também. Então, você também está sendo muito transparente, muito de coração aberto aqui. E eu fico muito feliz de participar disso. Gratidão. Obrigado a você, querida. Obrigado a todos que nos acompanharam. E a promoção está aberta até as 22 É horas de isso aí. amanhã. Dia 22, às 22 horas, aniversário de Wendel, a gente oficializa aí pelo menos 10 pessoas que tenham interesse de estar junto com a gente no Metafora. Isso. Um beijão. Boa noite para todos. E até breve.